BMC News. Informação que gera valor. Fala pessoal, muito bom dia para você que já está aqui conosco no BMC, na BMC News. Eu sou o Daniel Morales e esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação e análise para você fazer bons negócios ao longo desta sexta-feira, 19 de novembro. E a sexta-feira começa com os investidores já prevendo um dia de volatilidade. Depois de 4 quedas seguidas na Bolsa Brasileira, a perspectiva é que hoje tenhamos mais uma movimentação para baixo. A expectativa tem motivo. A maioria das bolsas mundiais está operando em queda por causa das novas restrições impostas na Europa em função do avanço dos casos de coronavírus. A gente vai falar mais desse assunto daqui a pouquinho. Já no cenário doméstico, o que tem dado as cartas por aqui é a falta de consenso sobre a PEC dos precatórios. Ontem à noite já houve conversa sobre um possível fatiamento da proposta. A ideia do relator no Senado, Fernando Bezerra, é incorporar as sugestões dos senadores no texto que passou na Câmara e aprovar apenas o trecho já pacificado pelas duas casas. Ou seja, deixar o Auxílio Brasil, despesas com assistência social, além de valores mínimos com saúde e educação no texto, e retirar os pontos sem consenso. O objetivo é acelerar a tramitação da PEC e, claro, aliviar o risco fiscal que tem incomodado os investidores e pesado no mercado financeiro. Pelo menos o fatiamento da PEC para conseguir aprovação mais rápida afasta a possibilidade do governo prorrogar o auxílio emergencial. Isso traria muito mais cautela por causa do risco de elevação das contas públicas. Além da PEC, hoje o dia também pode ter volatilidade por causa do vencimento de opções sobre as ações da Bolsa. Vamos ficar monitorando. Com perdas de mais de 3,6% nesta semana, a Bolsa fechou ontem em queda de 0,5%. Vamos ver como é que ficaram, então, os números. A gente começa, então, os números pelo Ibovespa aqui, com queda de 0,51% aos 102.426 pontos. Entre as maiores altas, a gente tem aqui Melius com mais 10,21%, Alpargatas 4,95%, Grupo Notre Dame Intermédica com mais 3,76% e Hapvida com mais 3,73%. Entre as baixas, do lado de cá, a gente tem Usiminas com menos 5,69%, Companhia Siderúrgica Nacional com menos 5,35%, PetroRio com menos 4,42%, Bradespar com menos 4,32%. A alta de Melius, inclusive, vem junto com a recomendação de compra feita pelo Bank of America. O banco colocou o preço-alvo de R$ 7,20 e considera o valuation atual atrativo. Ressalta que a empresa está mais forte agora, com histórico de execução, fusões e aquisições e mais talentos à equipe. A Genial também deu recomendação de compra para Melius com preço-alvo de R$ 8,20. Disse que é normal que empresas em estágio de crescimento abram mão da lucratividade para aumentar base de clientes, desenvolver produtos e incrementar o ecossistema. A privatização da Eletrobras pode mesmo atrasar um pouco. Depois de analisar informações do Executivo, a área técnica do Tribunal de Contas da União apontou inconsistências nos dados da operação e apresentou uma série de recomendações ao Ministério de Minas e Energia. O relatório do TCU sugere a reavaliação do preço de energia de longo prazo usado no cálculo do valor que a Eletrobras vai pagar pelos novos contratos. Segundo o tribunal, os valores são subestimados.
O impasse deve atrasar a privatização para abril ou maio do ano que vem. A previsão anterior era fevereiro. Agora o Marco Saravalli traz o tom do mercado nesta sexta-feira. Muito bom dia para você, Marco. Olá, muito bom dia. Acompanhando as bolsas internacionais nesse começo de sexta-feira, 19 de novembro, os índices futuros americanos realizam um dia bastante morno, né? Já esteve positivo, os futuros de Nova York negativo agora nesse momento, mas muito próximo da estabilidade, sem grandes oscilações. As commodities também acompanham, o petróleo também apresenta uma leve queda, né? Isso pode trazer uma certa dose de pressão para as ações aqui na nossa B3, no nosso Ibovespa, principalmente para a Petrobras, né? O petróleo vai buscando patamares aí um pouco abaixo de $80. Lembrando que na Sara Invest a gente não espera que o petróleo fique por muito tempo abaixo de $80, isso pode ser uma oportunidade, né? As ações têm reagido negativamente no setor no curto prazo, e isso pode ser uma oportunidade. O principal assunto lá fora, principalmente nos Estados Unidos, a Europa, continua sendo a preocupação em relação à inflação, né? E o mercado antecipando, né, cada vez mais a curva de juros, né? Ou seja, quando que o Banco Central, que o Fed, vai começar a aumentar os juros por lá. Tá? Não deve ser nada muito intenso, né? Mas o mercado antecipando isso deveria acontecer em 2023, depois no segundo semestre de 2022, já o mercado antecipando uma maior probabilidade de começar esse movimento já no primeiro semestre, né? Do primeiro para o segundo semestre do ano que vem, né? E por aqui a gente continua com a certeza em relação ao nosso orçamento, ainda em definição em relação à PEC dos precatórios. O mercado vinha bem, né, nas duas primeiras semanas de novembro, e a gente deve fechar uma semana negativa, né, voltando a apresentar muita volatilidade. Parece que a volatilidade realmente veio para ficar, né, novamente aqui no nosso Ibovespa, infelizmente, né? Então, a gente já buscando um menor patamar, tanto de Ibovespa como de algumas ações aí nos últimos períodos, tá bom, pessoal? Lembrando que na nossa visão aqui, olhando para longo prazo, sim, surgem belíssimas oportunidades para quem é investidor, mesmo alocador, mas no curto prazo, realmente, essa volatilidade pode permanecer por um tempo, tá? Principalmente muita atenção para o ano de 2022, tá bom? Então, já a gente volta para a gente falar do nosso gráfico do dia e qualquer novidade a gente volta por aqui. Até mais, tchau! Valeu, Marco. Agora vamos aos destaques internacionais. O governo japonês aprovou um pacote de 490 bilhões de dólares para apoiar a recuperação do choque da pandemia. A iniciativa inclui pagamentos famílias e também para pequenas empresas. O pacote equivale a cerca de 1/10 do PIB do Japão. Falando em Japão, vamos ver como é que estão então as bolsas, como é que fecharam as bolsas, né, na Ásia. Vamos começar com Xangai. Xangai que fechou em alta de 1,13%. O índice Nikkei do Japão fechou também em alta de 0,50%. E o índice Hansen fechou em baixa de 1,07%. E nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes deve aprovar hoje o pacote de gastos em educação, saúde e contra mudanças climáticas do presidente Joe Biden. O valor dos investimentos deve ficar próximo a 2 trilhões de dólares. Os republicanos são contra a legislação. O argumento é que o pacote vai trazer mais inflação e desacelerar o crescimento do país. Vamos ver então como é que estão os futuros americanos. Nesse momento, a gente começa, então, com o Dow Jones, com queda de 0,49%. O S&P 500 agora com queda de 0,21%. E Nasdaq agora está operando em alta de 0,40%. A presidente do Banco Central Europeu falou agora cedo num congresso bancário. Christine Lagarde reforçou um ponto que vem batendo há algum tempo sobre a inflação. Diz que a pressão mais elevada deve desacelerar e, por isso, não faz sentido apertar a política monetária nesse momento. Lagarde lembrou ainda que a zona do euro está passando por um processo de reabertura econômica e que um aperto mais forte em razão de choques de oferta seria uma força contrária indesejável para a recuperação. A dirigente defendeu ainda que o Banco Central Europeu seja paciente e persistente na política monetária, porque esta é a melhor forma para atingir a inflação meta de 2% e manter de maneira sustentável.
E agora há pouco também saíram as vendas no varejo no Reino Unido. O número subiu 0,8% em outubro, na comparação com setembro. Na comparação anual, houve queda de 1,3%. Os dados vieram em linha com a expectativa do mercado. Vamos ver como operam as bolsas na Europa nesse momento. A gente começa com o DAX na Alemanha, que opera em queda, 0,22%. O CAC na França opera em queda de 0,72%, agora 73%. FTSE no Reino Unido opera também em queda, 0,75%. E o índice Eurostoxx agora opera em queda de 0,69%. Inclusive, esse mau humor nas bolsas tem a ver com novas restrições impostas na Europa por causa do coronavírus. O governo da Áustria impôs lockdown total para toda a população a partir de segunda-feira. Serão pelo menos 10 dias de restrições. O avanço da doença também deve impor vacinação obrigatória por lá. Na Alemanha, o ministro da Saúde também não descartou um novo lockdown. E agora o Marco Saravalli traz o gráfico do dia com um acompanhamento sobre os novos casos de Covid no mundo. Conta pra gente, Marco. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, a gente tem o acompanhamento muito de perto, né, dos novos casos de Covid, tanto nos Estados Unidos, aqui nesse gráfico, como também na Europa. E isso pode também trazer uma certa dose de preocupação, né, no curto prazo. Isso pode impactar também as perspectivas de curto prazo, podem trazer volatilidade para as bolsas, né? Então, esse é um assunto que também tem tomado as principais manchetes, né, podendo ser considerado a quinta onda, né? A gente consegue ver no gráfico que existe uma certa dose de preocupação, mas também longe de ser próxima dos picos anteriores, né? Mas com certeza é o que a gente chama de risky tail, né? Um risco de cauda adicional para o curto prazo, né? Já que as bolsas internacionais, principalmente americanas, estão próximas aí do seu pico máximo, né, do all-time high, isso pode ser um trigger aí para algumas realizações pontuais. Vamos acompanhar de perto, né? Esse é mais um tema de curto e médio prazo, precisa ser monitorado e pode trazer, de certa forma, alguma volatilidade, esses novos casos, essa nova quinta onda. Tá bom, pessoal? Tenham todos uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau! É isso aí, valeu Marco. Marco que volta durante a programação aqui da BMC. Vamos agora aos destaques corporativos. A Petz precificou em R$ 19,00 o preço por ação no seu follow-on. Com isso, a empresa movimentou 779 milhões de reais com a emissão de 41 milhões de papéis. O valor ficou 2,8% abaixo do fechamento de ontem. As novas ações passam a ser negociadas na Bolsa na próxima segunda-feira. A Petz vai usar os recursos da oferta primária para acelerar a abertura de lojas e hospitais, realizar novos negócios com fusões e aquisições, além de investimento na plataforma digital, tecnologia e logística. A Neo Energia colocou em operação o segundo e último trecho de transmissão Santa Luzia, localizado na Paraíba. O lote foi entregue com 16 meses de antecedência e com economia de 30% no CAPEX em relação ao estimado pela empresa. A Neo Energia disse que essa antecipação reforça a capacidade da empresa em executar o plano estratégico e o compromisso com a taxa de retorno dos projetos. A Gafisa captou cerca de 150 milhões de reais com investidores com a venda de terrenos. A operação mantém a posição de caixa e mantém a empresa como incorporadora dos projetos. A Gafisa tem buscado reciclar o capital já investido em terrenos que estão no balanço da companhia, com aumento de liquidez e disponibilidade de caixa. A DASA anunciou a compra da Mantris, uma rede especializada em saúde ocupacional, com 210 ambulatórios, 930 clínicas e mais de 510 mil vidas atendidas. A empresa também comunicou a aquisição de 100% do laboratório de medicina da Argentina, que trabalha com análises clínicas. O negócio foi feito por meio de uma subsidiária. O valor das duas operações não foi divulgado. A Dexco conseguiu revogar a liminar que suspendia temporariamente as operações de uma unidade de louças sanitárias em Queimados, no Rio de Janeiro. A empresa já informou que a partir de hoje a operação vai ser retomada.
E agora é hora de falar com o Gustavo Almeida, o Guga, que está aqui todos os dias no BMC Pre-Market. Muito bom dia, Guga, seja bem-vindo. Ô, Guga, você tá mutado. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Aí. Tá ok, agora já não tô mais. Agora. Bom dia. Tudo bem por aí? Tudo jóia, Guga. Sextamos hoje, viu? E a notícia, né, Guga? Acertamos, né? Acertamos. Finalmente, sexta-feira chegou. É verdade, eu lembrei agora que você falou isso. A gente acertou o dia da semana. É isso aí. Ô Guga, a notícia de novos lockdowns na Europa, né, afetou, né, os mercados agora cedo, né? Os índices que subiam no exterior acabaram virando. O temor é que haja uma retração na retomada da economia. Qual que é a sua visão sobre esse cenário de mais restrições? Quais seriam os reflexos que podemos ter no mercado por aqui? Bom, vamos lá. Voltando no tempo, né? E é uma das coisas que eu também venho falando aqui no pre-market. Os dois grandes riscos que eu falava ano passado para o ano de 2021 eram questões de Covid, variantes, né, em relação ao Covid, e a questão da inflacionária em função do petróleo. Para mim era claro que teríamos esses dois problemas, porque são dois temas que é fácil de disseminar ao longo do mercado, porque querendo ou não, o que se espera, né? Que a economia possa reagir. Então, todo mundo está, de certa forma, tentando fazer os seus estímulos e as suas, né, e puxar o seu freio de mão. Uma vez que depois, no segundo semestre desse ano, né, a gente viu aí que a inflação foi um problema, para mim, em algum momento, iria se usar, né, novamente essa questão do Covid, né, e problemas de novo com o Covid, para fazer com que a atenção do mercado como um todo, das pessoas, começasse, né, a olhar, a gente de alguma forma precisa desacelerar essa turma toda, né, que está muito acelerado. E acaba que, obviamente, a volatilidade ela vem pela questão de imprevisibilidade, né, de curto prazo. A gente tem uma certa imprevisibilidade de curto prazo. E aí essa volatilidade vai acontecendo naturalmente. Quando a gente olha para a cotação das bolsas na Europa, elas estão em máximas, né, históricas. Se a gente for olhar, existe espaço para corrigir. A gente vem aí num rally de curto prazo também, bem interessante nas bolsas da Europa. Tá? Então, tá todo mundo assim, uma vez que os mercados lá subiram, uma vez que os mercados lá se movimentaram, né, e está tendo esse problema de inflação, vamos dar uma atenção para um outro lado para desacelerar um pouco esse apetite por parte do mercado, para ver se a economia, né, alcança esse nível de expectativa que se tem de bolsa, para que a gente possa ter uma volatilidade de médio prazo reduzida. Então, para mim, é algo que eu estava esperando já. Né? Eu vinha conversando ano passado e já estava esperando isso aí. Obviamente, né, uma vez que a gente está na contramão, aqui a nossa Bolsa Brasileira está na contramão, a gente vem sendo impactado com força, né, num processo de correção, e isso está muito em função do processo de elevação de juros, né, e querendo ou não, a gente vem elevando juros. A resposta inflacionária, né, não depende só da nossa economia aqui interna, claro que vem se intensificando em função de todos os agentes, né, que impactam a nossa economia aqui dentro do Brasil, mas a gente tem aquela sensação mais negativa. Então, quando vem uma notícia com um tom negativo lá de fora, a gente fica muito assustado. Né? Mas eu tenho, na hora de analisar aqui o mercado, eu quero passar um pouquinho de esperança aqui para o pessoal, porque eu já começo a ver nos meus indicadores que mostram um certo exagero aqui nessa correção e nos níveis que nós já alcançamos aqui no mercado, podemos daqui a pouco começar a sonhar num movimento positivo de curto prazo aí para o mercado. Boa. E de olho nesse movimento internacional e no vencimento de opções hoje, sexta-feira, como é que você está projetando essa sexta, Guga? Vamos ver no gráfico? Vamos. Mas estou esperando um pouco menos queda, tá? Estou esperando aqui que a gente vai ter um dia um pouco mais tranquilo. Se a gente voltar nos pre-markets dessa semana, eu estava mais pessimista, né? Eu falava mais sobre estar pessimista. Mas eu já começo a mudar um pouquinho o meu olhar aqui, tá? E se nós tivermos um pouquinho de estímulo positivo, a gente pode sim ter um rallyzinho legal aí de alta na nossa bolsa.
Bom, começando pelo Ibovespa, ontem nós atingimos aquela região que eu falava dos 102 mil pontos. Tá? Então, se nós olharmos, na semana passada a gente comentava, né, Daniel, sobre a alta que nós estávamos tendo, e eu comentava sobre a queda que nós tínhamos na parte da tarde no mercado. Tá? Tivemos essa semana toda ela de queda, tá? Então terça-feira, uma vez que nós na segunda-feira não tivemos mercado, então terça-feira, sexta-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e nós temos, né, o dia de hoje. Então, se nós olharmos para cá, para essa última movimentação que nós tivemos no mercado, tá? Nota que o meu indicador ele já começa a apresentar, de certa forma, uma divergência. Ou seja, o comportamento que nós tivemos aqui atrás, ele foi muito mais intenso, né, dentro do contexto todo que estava tendo na nossa medição. E se a gente voltar aqui um pouco mais e raciocinar, né, pô, o que eu conversava aqui com o pessoal, né? Poxa, precisamos melhorar, né, a volatilidade ela precisa diminuir aqui acima dos 112.200 pontos, senão de fato nós vamos lá para a região dos 100 mil pontos. Beleza. Então, esse período, ele foi uma quebra de expectativas muito forte. O mercado começa a melhorar, tá? Corrige, de certa forma, um percentual interessante da baixa que nós tivemos e volta a ter, né, essa queda, de acordo com o que a gente consegue ver aqui ao longo dessa semana. Só que eu já tenho aqui um certo sinal de divergência. Então, eu tenho um contexto aqui, tá? O meu contexto atual, ele mostra o seguinte, olha, uma vez que já tivemos toda essa movimentação de queda, uma vez que a gente está aqui nesse processo de correção desde o dia 7 de junho de 2021, tá? Uma vez que a gente tem toda essa... Se nós olharmos, né, pô, o que nós tivemos aqui de variação? Tivemos aqui uma queda de 22% em 164 dias corridos, 113 pregões. Né? É uma queda muito expressiva. É uma queda nos moldes das quedas que nós tivemos ali entre o período de 2002 e 2008, né, que nós tivemos aquela valorização tremenda. Tá? É uma queda que, querendo ou não, de 2016 até agora, é a segunda maior em preço e a maior em tempo. Tá? Então é uma super correção que nós estamos tendo. E eu consigo ver aqui alguns sinais de, poxa, nessa região de preço que nós estamos agora, podemos ter um repique um pouco melhor, né? Parece assim, poxa, vamos lá, quem sabe o mercado não começa a ficar um pouco mais otimista e quem sabe, né, não podemos ter aí um rally de curto prazo nesse final de ano. Tá? Para isso, e aí eu trazer um pouquinho de esperança, porque eu sei que as notícias elas não estão das melhores, mas eu adoro isso, tá? Olhando aqui um pouquinho o que pode acontecer, tá? Eu consigo enxergar que a gente poderia ter aí um rally de melhora, quem sabe voltar aqui para a região acima dos 110 mil pontos do Ibovespa. Tá? Seria aqui na região de 111.300 pontos. Esse seria o cenário, né, a 111 até, quem sabe, buscar essa região aqui de 113.500 pontos. Então seria um respiro do nosso mercado nesse final de ano aí. E aí, com essas sinalizações aqui, eu vejo que existe essa possibilidade. Tá? Obviamente que nós temos que ter um critério para tomada de decisão e, por enquanto, né, o Ibovespa ele ainda está sinalizando baixa. Tá? Ele não está aqui com um gatilho operacional para isso. Mas eu já tenho sinais de que, podemos ter encontrado aqui, finalmente, o fundo dessa correção. Tá? Para mim, o pior cenário de todos seria perder os 100 mil pontos uma vez, seria ir ali para 99.300 pontos. Certo? Então, com esse cenário de base, eu vou olhar aqui o que eu espero para o dia de hoje, né? E aí eu vou abrir o nosso mercado futuro, que já está aberto, tá? E aí analisar aqui com vocês o que eu teria aqui de possibilidade de alta e o que eu teria aqui de possibilidades de baixa. Tá? Então, como possibilidade de alta, e aí pensando em ter uma surpresa positiva, tá? O que eu consigo enxergar aqui, Daniel? Tá tão quietinho aí que eu tô com dúvida se eu tô online ou não, mas ninguém me chamou no WhatsApp, então vamos continuar aqui. Mas o que eu estou enxergando aqui de movimentação? Tá? Nós tivemos aqui ontem, na parte da tarde, ali entre meio-dia e 15 e 2 horas da tarde, nós tivemos aqui uma pausa dessa movimentação de queda.
Então, essa pausa foi aqui em 25%. Acredito que nós podemos aqui, 38,2, desculpa, voltar aqui rapidamente para o 103,500. Tá? Eu acho que essa movimentação pode ser até o período ali do exercício de opções, tá? Que é por volta ali do meio-dia, 1 hora da tarde, podendo chegar aqui até 103,900. Tá? Num cenário muito positivo para o dia de hoje, eu acredito que a gente poderia voltar aqui para 104,500 ou até mesmo poderíamos nos surpreender a 105,425. Olha, seria uma surpresa numa sexta-feira acontecer isso? Sim, mas dentro do contexto, dentro do momento, dentro de tudo, né, que a gente está vendo, e por querendo ou não, nós estamos no Brasil, e se nós olharmos desde que a gente teve a queda, né, no início do ano passado, do Covid Crash, né, as sextas-feiras elas acabam sendo emblemáticas, né, no comportamento do mercado. Então, eu estou aqui, né, imaginando que a gente possa ter aqui um espaço para voltar aqui para esse nível de preço, pelo menos aqui 113,600, 113,600, 103,920 aqui, eu não me surpreenderia, e não me surpreenderia com uma movimentação forte, positiva para o dia de hoje. Tá? Para uma queda, uma sequência desse movimento de queda, o que eu estou enxergando, né, seria continuar de fato, né? O fluxo de venda está muito forte em função de todos os temas, todo o tema que da pressão inflacionária, mas aí nós olhamos, né, petróleo caindo hoje 2,33%. Então, espaço para ter um alívio nessa percepção. Mas havendo uma queda, uma continuidade de queda, né, eu imagino e enxergo que a gente poderia voltar aqui para a região, para a região de 101.200 pontos. Então esse é o meu cenário para o dia de hoje. Espero que o pessoal tenha entendido, né? E qualquer dúvida é só me chamar. Não, legal, Guga. O Guga, eu fiquei quieto aqui porque fecharam meu microfone porque a Paula estava derrubando o estúdio. Mas enquanto agora ela acalmou. Mas derrubou o estúdio por uma questão boa ou por uma questão ruim? Derrubou o estúdio porque se atrapalhou no fio aí, ou derrubou o estúdio porque não acredito, não para de cair. Não, a gente costuma dizer que ela renateou, né? Que ela tá derrubando o fio, derrubando o estúdio todo, mas tudo bem. Ô, Guga, uma última pergunta antes da gente encerrar. Ontem a movimentação do minério, ele acabou pesando na Bolsa, né? Essas quedas já têm sido vistas há algum tempo e estão mexendo com as empresas de mineração e siderurgia, né? As restrições da China pesam para baixo e o pacote do Biden pode ser um gancho para cima. Como é que você avalia esse momento das empresas e o que a gente pode esperar aí para os próximos meses? É uma boa pergunta, né? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a minha percepção olhando para a Vale. Acho que faz sentido a gente olhar para a Vale quando a gente fala de minério de ferro. Uhum. E é interessante, né, para o investidor, pessoa física também entender que não existe uma verdade absoluta, né? Que as coisas mudam. Só para olhar o tanto que vem caindo o Vale ao longo deste ano. Tá? Eu me preocupo um pouquinho quando eu olho para esse time aqui do mercado. Tá? Querendo ou não, quando eu pego aqui a última etapa de alta que nós tivemos, certo? Então eu pego aqui essa etapa de alta que nós tivemos aqui entre o dia 25 de março deste ano e o 10 de maio deste ano, tá? Que foi a última movimentação que nós tivemos aqui de alta forte e intensa de Vale. No momento que a gente teve essa queda entre os dias 10 de maio e o dia 20 de maio, né, essa queda que nós tivemos, aqui já sinalizou que algo poderia mudar. Nota que aumentou a volatilidade e esse retorno para as máximas, ele gastou muito mais tempo e demorou alguns dias para voltar lá para a região que tinha chego ali no dia 10 de maio. E quando tu bota os indicadores para tentar entender, né, e medir, eu consigo enxergar aqui a fragilidade que nós estávamos aqui nessa tendência. Quando a gente olha aqui o indicador, deixa eu tentar mostrar para vocês olharem a mesma coisa que eu estou enxergando aqui. A gente começa a enxergar aqui a fragilidade que nós estávamos nessa tendência. O indicador ele já não conseguia mais puxar a média do mercado para cima. Então ele já mostrava assim, olha, aqui eu estou numa tendência
eu tenho uma tendência de alta frágil, um estímulo negativo faria com que o mercado ele realizasse posição muito forte. Né? E a gente tinha aqui um player, que é o player que está zerando também posição, que estava muito posicionado em Vale. Se tu for ver todo o noticiário, né, final do ano passado, início do ano, até metade do ano, todo mundo falava, né, Vale e a capacidade de geração de caixa. Né, então, que era quase que um caixa eletrônico. Né, aí vem aquele super pagamento de dividendos, e aí, enfim, são coisas do mercado. Quando nós olhamos para todo esse processo aqui de correção, né, dentro desse cenário, a gente chegou aqui num patamar de estrutura que eu chamo pela geometria, né, comportamental. Eu dei o nome de estruturas de expansão. Então, o mercado ele fica convicto de que as coisas, ele muda o pensamento, né, de uma esperança por voltar a subir, opa, a coisa de fato está ruim, né, e eu vou esperar um segundo tempo para ver se as coisas começam a melhorar. Tá? Então a gente está chegando aqui, tá entre o nível de 68 e o nível de 61, né, que nós chegamos ontem aqui nos 60, na região ali dos 62. Então tem uma esperança de que as coisas possam começar a, né, querer melhorar. Caso contrário, uma sequência de curto prazo, né, que é de correção, a gente iria aqui para a região, né, de Vale, voltar para a região de R$50, que querendo ou não foi um período que ficou ali na metade do ano passado, né, do dia 15 de julho até o dia 29 de outubro, trabalhando nessa região. Então, infelizmente, está caindo, tá? Infelizmente está corrigindo. Tem alguma sensação aqui de potencial de melhora? Olha, se nós olharmos aqui para o indicador, né, ele já mostra que o preço, né, em função dessa segunda etapa aqui de queda, se tiver uma reação agora de curto prazo forte, podemos ter uma surpresa positiva sim, e essa surpresa positiva, ela tem espaço para um retorno. Eu vou tirar aqui esse nível e trazer para o nível que eu imagino que tenhamos espaço, voltar aqui para a região de 72, 73 reais, tá? E quem sabe, né, numa situação muito positiva aqui, voltar para o patamar de 77. Tá? Então essa é a fotografia que eu tenho aqui de Vale. Não é nada para voltar para as máximas históricas, tá? É um movimento de curto prazo aqui, um repique de curto prazo, que entrando um pouco mais no mercado, olhando para o último movimento de todos, ainda não está pronto, provavelmente teremos aqui um sinal de melhora mais ao longo do dia de hoje, quem sabe lá pelas 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, vale muito a pena olhar para Vale, né? Acaba que é após o exercício de opções, e aí vamos ver como é que vai se desenrolando, né? Mas é um primeiro movimento, seria um primeiro movimento de repique, tá? De fato, está corrigindo, de fato, né, o preço está bem batido, bem machucado, né, e precisamos de algum estilo de curto prazo para poder enxergar uma mudança neste comportamento. Boa, Guga. Recadinho para encerrar aqui a nossa sexta? Encerrar, né? Começar, né? Ainda. Vamos lá, né? Todos os dias eu vinha falar aqui do pessoal ter um pouquinho de cautela, né? Um pouquinho de cautela aqui em relação à semana. Eu já começo a remangar aqui as mangas e, vamos trabalhar, porque já está começando a me dar sinais aqui que provavelmente estamos chegando num fundo, e eu não me surpreenderia nada em ter um repique mais forte, né, na semana que vem. Óbvio, né? Com critérios, gatilhos de compra, os gatilhos ainda não deram sinais, então, mas o contexto e como o preço vem se desenrolando e o nível de preço que nós chegamos ontem me faz querer focar agora. Tá? Então agora eu estou focado, manguei as mangas e se por um acaso vier algum gatilho positivo, vou tomar posição. Se tiver que zerar a posição, não tem problema nenhum, né? Mas dentro de todo esse contexto, tempo que o mercado já vem corrigindo, nível de preço, como ele vem se comportando nessas últimas 2 semanas, eu me sinto bem, né, em olhar para sinais de oportunidades aqui de curto prazo. Tá certo, é isso aí então. Valeu, Guga. Abraço para você, bom fim de semana. Valeu. Um abraço e um ótimo final de semana para todos nós. Para todos nós, valeu. É isso aí, gente. Esse foi o Gustavo Almeida, o Guga, aí dando as suas dicas, as suas informações
aqui nesta sexta-feira. Só para a gente encerrar, vamos ao nosso bom dia para o pessoal no chat. O senhor Alexandre Cabral, que colocou aqui que tem um exército de opções no final do dia. Olha só, exército, né? Tá certo. O Cerveja tá por aqui, Tiago Gonçalves, Wagner Edson dando bom dia pra gente também. Quem mais aqui? José Campos, Rui das Neves falando do horário. Poxa, Rui, é só uma estouradinha, não tem problema. Peter Santana falando assim, gostou da análise do Guga, deixa um like. Não gostou, deixa like também, só para saber a diferença. Valeu, Peter Santana. Leandro Rui também, bom fim de semana, Morales, Guga e todos. Valeu, Leandro. O Bruno também tá por aqui, bom dia, Leandro Rui, Carlos Guzoni também tá por aqui, Paulo César, Hamilton Lima, Maurício Loss, Pimentel, Ariel Sampaio, rezar pra Vale subir, Caixa acabou, virei torcedor, infelizmente. O especulador também tá por aqui, Ezequiel Santos dando bom dia também, Felipe Nascimento também dando o ar da graça aqui também no nosso chat, Elisângela Ferreira, o Emerson Duarte, Elisângela falando aí, like, bora fortalecer o canal, valeu Elisângela, valeu, um beijo pra você. Bilmon tá falando assim, bom dia, preparação, afinal sexta com chuva, espero não borrar a carteira de ações hoje. E teve aqui uma que não foi pra mim, peraí, que aqui foi pra Paula, cadê? Aqui, ó. Aqui, ó, o Fábio. O Fábio falando assim, Paula quebrando tudo por causa das ações da Magalu que estão em queda. É isso mesmo, Paula Moraes? Não, gente, tô quebrando tudo mesmo porque sou estabanada. Olha, eu não tenho solução. Ontem eu cheguei, eu ainda brinquei aqui, falei assim, gente, se tiver uma próxima vida, e algum de vocês estiver lá no céu antes de eu encarnar, me lembrem pra pedir pra eu vir com menos estabanadice. Ontem eu fui matar um pernilongo e eu tava aqui assim, ó, segurando o microfone. E aí eu batei o pernilongo, só que eu não batei o pernilongo, deu uma lesão na minha mão, tudo bem, quase quebrei o microfone. Hoje eu já derrubei a base da Débora, o secador de cabelo, cheguei aqui derrubando tudo, bati meu braço, não, tá tudo bem. Nossa. Eu já vim de roxo porque eu estou totalmente roxa. Você renateou, né? Ai, renateou. Olha, eu não tenho solução, juro, nessa vida não dá mais, só se for na próxima. Só cuidado pra não matar a aranha aí sem querer, porque tem pessoa aí do seu lado que tem medo de aranha aí, ó, ela vai se desesperar lá. Eu também tenho. Você também tem? Porque tem uma aranha aqui dentro. Se você falar isso, a gente sai correndo. Olha lá, já tá toda assustada. Ah, Hanna, eu também tenho. Tem eu tenho uma aranha em algum lugar. Outro dia eu liguei pro meu marido, volta, tem uma largatixa aqui. Aí ele chegou lá, a largatixa era desse tamanho. Uma largatixa, Mas Paula? Eu não gosto, também tenho medo. Ô, Paula, largatixa? É largatixa? Não, é lagartixa. Eu falei errado? Falou. Como que é mesmo? Lagartixa. Como que é que eu disse? Largatixa. Como que eu falei mesmo? Começando o Chaves aqui na programação da BMC News. Gente, sexta-feira, vamos ser felizes, vai? Eu tô toda roxa aí, eu tô num apartamento novo, não me acostumei ainda com as quinas, saio batendo em tudo, mas vamos lá. Já cheguei aqui, a Débora hoje quase perdeu uma base de R$300, mas foi por pouco, assim. Graças a Deus o vidro era forte. Nossa. Caiu no chão, mas não quebrou. Quase o meu salário. Você viu? Você ia ter que trabalhar uns 3 meses pra comprar o estojinho de maquiagem da Débora. Beijo, Morales. Beijo, bom jornal. Tchau, tchau.